Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um Conexão Sergipe. Hoje, nós vamos falar sobre um assunto que mexe com o coração da imensa maioria das famílias sergipanas, os nossos animais de estimação. Para você ter uma ideia, o Brasil tem hoje a terceira maior população pet do mundo. São mais de 160 milhões de animais e as pesquisas mais recentes, elas apontam que já existem mais lares com cães e gatos do que com crianças. Eles viraram membros das nossas famílias. Mas amar o animal em casa é apenas uma parte da história. O que nós fazemos por aqueles que estão nas ruas? Como o Estado pune quem maltrata animais? E como podemos fazer para criar políticas públicas reais, como hospitais veterinários públicos, para quem não tem como pagar uma consulta? É sobre isso o nosso bate-papo de hoje aqui no Conexão Sergipe. E para me ajudar a destrinchar esse assunto, eu recebo a deputada estadual e ativista da causa animal, Kitty Lima. Kitty, muito obrigado por aceitar o nosso convite, que é uma batalhadora incansável da causa animal. Doutora, seja muito bem-vinda. Kitty, a gente sabe que adotar por impulso é um problema grave, mas vamos ouvir aqui de você que conhece tanto, né, dessa causa aqui, né, o que é que você nos traz, o que é que você nos diz, de tudo isso que a gente falou aqui um pouco, né, do que a gente pode fazer para punir, quem maltrata os animais, como é essa sua luta diária aí, né, para que a gente possa ver políticas públicas, né, que ajude os animais que estão nas ruas. Pois é, André. Primeiro, agradecer o convite. Eu estava brincando que é o encontro dos Conexões, né? Verdade. Porque o meu programa é o Conexão Animal, aqui na nossa casa TV Atalaia, aos sábados, 2h40 da tarde. E, claro, esse tema não podia faltar também no seu programa, porque, como você bem disse, né, hoje é difícil você encontrar uma casa que não tem um anjinho de 4 patas. Então, os casais hoje, André, me procuram para adotar animais em vez de ter filhos. Então, é uma realidade. E aí, você puxou o tema adoção na sua pergunta, né? Então, como é que eu faço hoje para garantir que não tenha mais animais nas ruas, né? Que não aumente esses quase 50 milhões de animais abandonados no Brasil? Primeiro, você tem que ter certeza que a pessoa que lhe procura para adotar quer adotar. É 15 anos ao seu lado, então eu faço uma entrevista, eu sou chatinha nisso, quando a pessoa busca adoção, eu digo, olha, 15 anos ao seu lado, tá preparado? Não é na primeira mordida, no chinelo, na primeira bagunça que você vai se livrar do animal. Então, você precisa entender que é uma criança que precisa desses cuidados. Então, a gente faz essa entrevista, vê se a pessoa está disposta, fala das regras que tem que ter. Se o animal estiver doente, tem que estar nas clínicas veterinárias, livre do desconforto, ele tem que estar num local confortável, né? Para garantir que não incida nisso que você falou, que é nos maus tratos. Hoje, são muitos que cometem maus tratos, às vezes achando que está fazendo bem, que é deixando os animais no sol, debaixo de sol, de chuva, desconfortáveis, achando que isso é normal, mas é uma cultura que a gente vem acabando aí no nosso dia a dia. Veja, Kitty, a gente vê que essa paixão pelo pet, ela cresce muito, né? Cresce muito, como a gente disse aqui, o Brasil hoje, né, são mais de 160 milhões, não é? E o amor não enche barriga de cachorro, né? O que é que na prática, e você que vive isso no seu dia a dia, o que é que na prática a posse responsável e quais são os cuidados básicos que todo tutor tem que ter em mente antes da adoção? Porque muitas das vezes, por impulso, eu quero adotar. Vê ali um gato, vê ali e vê ali, eu quero adotar, mas não é bem assim, né? Você tem que ter compromisso quando você decide fazer uma adoção, né? Porque é um filho que você ganha. É isso, é o segundo passo. Como eu já respondi na primeira, a gente tem cuidado nas entrevistas na hora da adoção, porque a pessoa tem que entender que tem gastos. Veja, você tem que iniciar as vacinações do seu animal, né? Ele, bebezinho, são 3 doses de vacina, porque evita doenças gravíssimas. Hoje, eu recebo várias pessoas me ligando, chorando, me ajude a tratar, meu animal pegou uma sinomose. Sinomose é uma doença viral transmitida na hora que você passeia com o animal. Ele não estando vacinado, ele pega. É isso, você tem que estar comprometido com os cuidados veterinários, você tem que estar comprometido com a castração. Você mesmo falou, são milhões, né, de animais hoje, mais 60 milhões, mas os 50 milhões que eu citei estão nas ruas abandonados no Brasil. São cerca de 50 milhões hoje abandonados nas ruas. Nas ruas. Esse dado é muito vivo em minha mente, porque eu vivo aqui em Sergipe sendo sempre buscada para abrigar
abrigar animais, e abrigo não é solução. A gente tem que castrar, porque não tem lar para todos. Olha quantos animais nas ruas, né? Então, a pessoa que adota, depois de passar por uma entrevista, depois de entender que tem gastos veterinários, a gente sempre fala, castra. Porque na hora que vier uma ninhada aí, cheia de cachorro em casa que você não quiser, você vai querer entregar qualquer um, que ele pode até jogar nas ruas. Ou, às vezes, algumas pessoas ruins digam, esses filhotes eu não quero, joga na primeira esquina que vê, achando que outra pessoa vai ter pena e pega, e não é dessa forma que conduz. Então, a gente tem que combater o abandono de maneira eficaz, né? E a castração é o início de tudo. Então, seu animalzinho já está aí para entrar no primeiro cio, já busca um veterinário de confiança, já castra, porque além de evitar, né, a reprodução desenfreada desses animais, evita doenças também, que é um outro ponto, né, que compete à sua pergunta. Hoje, animais vão envelhecendo e vão contraindo câncer por falta da política pública de castração. Ou nas ruas, né, que a gente às vezes ainda vê municípios que precisam startar as castrações, como a gente tem tutores que têm pena e acha que não vou castrar não, e aí o animal acaba contraindo doenças, brigando, fugas, tudo isso decorre pelas faltas de cuidados adequados, né? Pois é, e é exatamente isso. É por entender que muitas famílias amam seus bichos, mas não tem muitas vezes condições, infelizmente essa é a realidade, condições de pagar 200, 300 reais numa consulta, que eu defendo a construção de hospitais veterinários. Em 2024, eu tive a oportunidade de acompanhar a deputada Yandra em uma agenda em Salvador, com o prefeito Bruno Reis. Naquela ocasião, coincidentemente, ele estava inaugurando um hospital universitário, um hospital veterinário lá em Salvador. Não é? E ele dizia ali que ele estava transformando um dos maiores sonhos da gestão dele em realidade, porque ele via, não é, esse problema em muitas famílias que amam seus animais, mas que, infelizmente, não é que não queiram, é que não tem condições de ter 200 ou 300 reais para pagar uma consulta. Isso, inclusive, gera uma realidade, né, aqui. Como eu disse, aqui na nossa cidade vizinha, em Salvador. Então, essa foi uma promessa, por exemplo, de campanha de Yandra quando foi candidata a prefeita. E depois passou a ser uma proposta também, não é, da atual prefeita da capital. E eu espero que ela coloque, né, de fato, essa proposta em prática. Porque saúde animal também é uma questão, não é, de saúde pública, né? Como você bem colocou. E eu vejo que você vive mais do que qualquer pessoa aqui no estado de Sergipe essa realidade, né? Porque você está nas ruas da cidade, você está nesse dia a dia. Mas eu queria saber, Kitty, aqui, essa sua luta que é de muitos e muitos anos já. E o que é que você acha, o que é que você tem achado da evolução da consciência das pessoas em relação aos maltratos animais? Se as pessoas já têm mais essa consciência, ou se não, se todo esse trabalho que você faz, né, ainda é preciso uma política pública mais eficaz para lhe ajudar, para que as pessoas tenham mais consciência. O que é que você sente hoje da consciência das pessoas no dia a dia, nas ruas da cidade, na capital, no interior do estado, em relação a essa questão dos maltratos animais? Existe uma consciência maior. É tanto que a gente está explodindo de denúncias. A DEPAMA, à época, eu, vereadora, importunei tanto que precisava de uma delegacia. Quando eu entrei para deputada, a gente conseguiu, na luta, ter a DEPAMA, que é uma das primeiras delegacias ligadas à questão animal. No Brasil, nem todo estado tem, então já foi uma grande vitória. E lá eu já sabia que não ia dar conta de tanta demanda. Então, hoje as pessoas sabem que denunciam e vão ver o resultado, porque com a lei sanção, e aí você conhece muito, né, o âmbito federal, a gente teve um avanço de 2 a 5 anos de cadeia. Então, as pessoas, sabendo que dá cadeia, que dá alguma coisa, estão denunciando bem mais, né? Se bem que, eu ainda peço, colham provas, que às vezes a pessoa denuncia e não apresenta prova, não diz muito detalhe, e às vezes a gente não vê o caso solucionado por conta dessa falta de informação e das pessoas estando disponíveis como testemunhas. Mas isso aí já é outra questão. Então, existiu uma consciência, e aí já faz o link com o seu comentário sobre a importância de um hospital, de um espaço para atendimento gratuito. A gente tem até uma novidade aí vindo, né, no estado. Já está o terreno aí, essa semana eu vou ter a resposta positiva cedido para a construção da primeira clínica de atendimento gratuita para os animais no estado, acoplada com um abrigo mesmo. Eu chamo de abrigo por ser popular a palavra, mas a gente sabe que tem que ter um centro de reabilitação, porque o animal tem que chegar lá, ser castrado, cuidado e depois sair para adoção, né? Não adianta achar que a solução é deixar eles lá a vida toda. Todo animal merece um lar, não ficar trancado no espaço a vida toda, né? Então,
Esse espaço vai ser possível no estado, né? A gente já vai aí, em breve, colocar o primeiro tijolo para iniciar a construção e eu estou muito animada. Fora o Opera Pet, que vai ser, você que está assistindo agora pode ter a oportunidade de, em breve, se cadastrar. O site está sendo testado para, assim que tiver tudo ok, você poder, através das clínicas conveniadas no estado, ter atendimento gratuito, cirurgias, exames. Então, é um hospital veterinário moderno, vamos né? ter o Opera Pet, Sergipe. Opera Pet, menino. Ó, já em primeira mão para você. Ó, aí, tá vendo o spoiler aí, ó. O spoiler, por quê? Porque, às vezes, para quem é do interior, é difícil se deslocar para Aracaju. Então, se na região dele tiver uma clínica conveniada com o Estado, lá mesmo é atendido o animal, lá mesmo é operado, né? E aí o Estado vai estar proporcionando isso. Então, eu estou muito feliz e ansiosa para esse início, né? Oh, que legal. É uma vitória sua, eu tenho certeza, de muitos que, como você, né, lutam pela causa animal. Então, quero aqui que já lhe parabenizar. Eu sei que você é um lutador e eu sei que você se emociona muito quando você vê essas conquistas, né? Você falou aqui, eu vi a sua alegria quando você falava do terreno que vocês conseguiram para essa clínica de atendimento. Então, isso é muito legal. A clínica, pelo que eu entendi, vai ter anexo a ela, portanto, não só a clínica, mas também vai poder ali ter um abrigo, né? É um gargalo, André. Veja, hoje as forças policiais que querem ajudar a causa, vamos citar os bombeiros. Se eles forem agora resgatar um animal que caiu no canal, por exemplo, eles não têm para onde levar, né? Então, com um espaço como esse, vai ser importante, porque já conclui a ação, resgatam e já leva para o espaço adequado. Hoje não tem para onde levar. Não tem. Geralmente ligam para mim. Sobra para você. Sobra, mas eu sempre venho estimulando também nos programas, né, no meu dia a dia, as pessoas abrirem as portas de casa, porque, claro, num caso de um animal que está com infecção, está dentro da canal, com aquela água podre, lixo, ele vai passar por um tratamento, aí beleza. Mas quando é um animal que não tem doença nenhuma, não adianta procurar um abrigo, um espaço assim, porque lá tem animais doentes. Aí eu estimulo as pessoas a serem um lar temporário, isso funciona bem no Brasil todo, que é alguém que tem um espacinho dentro de casa, deixa esse animal por alguns dias lá, enquanto a gente mobiliza a adoção. O final feliz aconteceu, a pessoa já abre espaço para um outro animal chegar. Isso é muito legal, porque a pessoa acaba sentindo a utilidade, né? Poxa, eu estou fazendo bem, estou dando um final feliz a um anjinho. Oh, que legal, não sabia que existia essa... É muito legal saber disso. Mas agora, Kit, veja, o assunto, vamos fazer aqui um pouquinho, um assunto um pouco mais duro, né? Porque, infelizmente, a covardia ainda é grande, né? E você que acompanha essa luta, você sabe mais do que eu. E para vocês terem uma ideia, o levantamento da Coordenadoria de Estatística da Secretaria de Segurança Pública mostrou que apenas no primeiro mês deste ano, de 2026, Sergipe registrou 106 casos de maltratos animais, né? E aí é exatamente essa pergunta que tem a ver com isso. Então, tem aqui uma pergunta que vem das ruas, Kit, exatamente que faz uma pergunta sobre essa questão desse aumento, né? Então, esse número, não sei se nem esse aumento, mas esse número ainda é tão assustador de maltratos animais registrados aqui em Sergipe. Vamos lá. André, outro dia eu vi um cavalo na rua, no sol quente, amarrado, só que não tinha água. Eu queria denunciar, só que fiquei com medo de não vir ter satisfação. Como eu faço? Pois é. Então, Kit, vamos lá. Esse é um caso que até você citou um pouco, né? As pessoas muitas vezes ficam com receio, ficam com medo, não é? E 106 casos em um único mês é um número que assusta, né? E assusta muito. O que configura maus tratos, além da agressão física, é uma situação como essa que foi relatado agora, né? Pelo nosso amigo. E qual o caminho seguro para o cidadão denunciar e que muitas vezes ele não quer se expor? É isso, vamos lá. Numa situação descrita, é flagrante maus tratos, 190. A polícia precisa agir, está acontecendo naquele momento. Mas vamos supor que a situação cruel não é de flagrante, já passou. Então, 181 da Polícia Civil. Faz lá, anota o protocolo, porque eu quero fazer questão de acompanhar junto com você o andamento das investigações. A gente quer garantir punição. Mas, veja, se você puder ir pessoalmente numa delegacia, é melhor dos mundos, né? Porque o delegado ali vai entender a prioridade do caso, que é um caso que precisa de uma atenção especial, então as coisas vão andar muito mais rápido. Então, são essas 3 formas que você pode encontrar. No caso do cavalo, né, como foi citado, já é um pouquinho mais triste, porque a lei sanção que eu falei, que é a lei que dá cadeia, é para cães e gatos. Mas vamos avançar, né? O Senado já está com um projeto que garante cadeia também para casos com cavalos, que é de 2 a 8 anos. Aumentou. Então, a gente está ansioso aí, pressionando, né, para que venha para a pauta, para que a gente possa, em casos como esse, também ver prisão. Hoje em dia, casos de cavalo, assina um termozinho e vai para casa, infelizmente. Mas
vamos estimular a denúncia, né? Então, você viu a situação, registra, tenta informações de quem é o dono do animal, a gente formaliza a denúncia e age em conjunto com a polícia para que a gente possa evitar esse tipo de situação. Então, a lei sanção, ela só é válida para cães e gatos com previsão de 2 a 5 anos de prisão. Isso. E nós temos hoje um projeto tramitando no Senado que propõe ampliar também para cavalos, no caso seria de 2 a 8 anos. Exatamente, cavalos e animais silvestres também, porque o tráfico de animais é uma coisa também absurda. Então, tudo que envolve animais, graças a Deus, está avançando a passos largos, porque é como você disse, mexe com o coração, paralisa o Brasil. O caso Orelha foi um exemplo. Quem não ouviu falar do caso Orelha, né, do Sul, onde adolescentes fizeram aquela crueldade? E aí a gente remonta a criação dos nossos filhos também. A gente tem que ter cuidado com isso, amar toda forma de vida. É isso que eu faço com o meu filho. Eu tenho certeza que é o que vai passar para seu neto também, para José. Para José. Vai passar isso porque a gente precisa de uma sociedade que tenha amor no coração, que respeite toda forma de vida. Porque quando respeitar os animais, vai respeitar dentro de casa o pai e a mãe, né? Então a gente está aí estimulando também essa parte educacional. Aí José já nasceu com 2 irmãos, viu? Ah, é? Essa lá é Ian, né? Lá em casa eram 3, mas Blenda, infelizmente, já com quase 16 anos, né? Blenda, e a gente fez de tudo, fizemos todo tipo de tratamento, que você pudesse imaginar, acupuntura, tudo, mas até pela idade, né? E as cinzas dela estão lá ainda conosco, né? Mas temos lá Salá e José, que são as 2 paixões lá de casa. Um é filho de André, outro é filho de Iago, né? Ah. Então José já nasceu com dois irmãos. Faltou seu filho, né? Vou providenciar. Mas quem está cuidando somos nós, são os avós, sou eu e Lara. Mas calma, vai ter um presente para você em breve. Então tá bom. Mas, Kit, deixa eu aproveitar aqui, em cima aqui da pergunta do nosso ouvinte aqui, do nosso participante aqui, e a pergunta que não quer calar, não é? Denunciar adianta? Né? Tem gente que acha que maltratar bicho não dá em nada. A gente já ouviu você falar da lei sanção, né? Essa que tramita hoje no Senado e que, se não for votada em 2026, pode ter certeza em 2027 a gente vai pautar ela lá. Aí, tá vendo? Né? Mas, veja, nós já temos casos hoje, né, efetivamente de punição, de prisão, que a lei já funcionou, já puniu quem maltratou. Já existem casos claros e efetivos no nosso país? Sim, eu vou pegar Sergipe, né? Vamos começar com o nosso estado. O caso Zico foi um caso que a gente considera um caso que inicialmente foi de sucesso, apesar de que, eu vou explicar, não está na situação que a gente deseja, que foi aquele idoso, né, cruel, em Barra dos Coqueiros, que saiu para passear com um facão e matou um cachorrinho idoso comunitário de mais de 10 anos, parecido com o caso de Orelha. Pois bem, a DEPAMA fez seu papel, prendeu. Ou seja, já funcionou. A denúncia aconteceu, pegaram ele, prenderam. Aí, no outro dia, tem o quê? Audiência de custódia. O juiz entendeu que, sim, foi a gravidade, o perigo da sociedade. Pronto, continuou preso. Mas é uma pessoa influente, muitos advogados recorreram no TJ e decidiram que ele respondesse em liberdade com tornozeleira eletrônica. Esse é o status atual. Está em sigilo, eu estou tentando entender o porquê. A gente está acompanhando junto ao Ministério Público, mas é um caso que a gente considera de sucesso porque teve prisão. A audiência de custódia funcionou, ele continua preso, mas a gente também não pode interferir numa decisão judicial. A gente está acompanhando. Mas, assim, foi um caso que a gente se surpreendeu. O início, como foi positivo, e a lei funcionou. Ah, que bom. Então, a lei melhorou, não é? Mas nós precisamos que ela seja aplicada com rigor e sem brechas, não é? Porque, como toda legislação, existem as suas brechas, né? Infelizmente, essa é a realidade. Porque o lugar de quem tortura animal é na cadeia, não tem nem dúvida disso. Precisamos dar ainda mais estrutura para a polícia investigar e punir de forma exemplar, não é? Porque quem não respeita o animal não respeita a vida humana. Não tem diferença, não tem diferença. E isso cabe, inclusive, para menores de 16, 17 anos que agem com perversidade contra animais, mas que hoje se aproveitam da frouxidão da nossa lei. E é por isso que eu defendo com unhas e dentes a redução da maioridade penal, que é um outro tema, mas é uma luta minha, que sempre foi quando eu fui deputado federal, né? Inclusive nesses casos mostrados também animais. Mas, Kit, veja, para fechar aqui, temos que olhar para a raiz do problema, né? A raiz dos problemas dos nossos animais de rua. A superlotação é um problema, e sobre isso que é a nossa próxima pergunta aqui no Conexão. André, nós que amamos pets, estamos preocupados. Abrigos estão lotados. As ruas estão lotadas de cachorros abandonados. Quando é que vamos ter a castração em massa de verdade, hein?
Bora lá, Kiss. Perfeito, com certeza. Quando a gente tiver a política pública também nos municípios, né? São poucos que executam essa política pública e aí a gente tendo isso de forma eficaz, tem um controle populacional de zoonoses, né? Vamos supor, o estado está recebendo agora, vai receber mais 2 castramóveis em formato de ônibus, caminhão, vai ser top dos tops, né? Só que imagine o que é eles para dar conta de 75 municípios, não Nós já tem como. temos quantos castramóveis Nós hoje? temos o do estado hoje, que circula, e temos um que fica fixo, que a gente pegou emprestado porque não estava sendo usado à época, e como a gente queria usar, quanto mais melhor. Mas a prefeitura de Dores já está pedindo de volta, então a gente vai ficar com o nosso, mas já está chegando mais 2, foi comprado, né? O governador, a gente agradece, mandou comprar mais 2. Então, veja, a gente vai ampliar no estado, mas reforço, se nas prefeituras não tiverem a castração, não vai ter esse controle populacional, vai acontecer como o telespectador falou, vai ter cada vez mais animais procriando. Então, para resolver causa animal hoje, é fazer abrigo? Não. É castrar. Até porque eu consegui inserir no Código Estadual de Proteção Animal o animal comunitário, ou seja, ele não tem dono, que é o que ele está citando. Está na comunidade, as pessoas alimentam, gostam, mas ele precisa estar ali castrado e saudável. Para nem pegar doenças, a gente transmitir doenças. Está com a liberdade dele. Porque na hora que você pega esses animais e tranca num abrigo, ele está ali superlotado, pegando doenças, brigando entre si. Eu já cheguei a vários abrigos com cena de você estar separando animais que estavam se matando porque não aceitam a relação de dominador, né? Dominado, tem 2 que se enfrentam. Então, veja, não adianta trancar em abrigos. Eles estão lá tratando animais doentes. Saudáveis, têm que estar castrados e bem nas ruas mesmo, sendo cuidados pela comunidade ou adotados. É esse o caminho que o Brasil está seguindo e o Sergipe tem que seguir junto. Ah, que legal. Então, a castração é a única saída ética, né, para o controle populacional, né, dos cães e como o poder público deve agir em parceria, não é, com as ONGs e protetores independentes para resolver isso. Porque, veja, você faz essa luta diária, né? E existe essa parceria hoje do poder público com ONGs, como esse diálogo, essa parceria, ela existe, ela é efetiva ou não? O poder público faz a sua parte, a ONG faz a sua parte, eles não interagem, não conversam entre si. É muito pouco. Existem algumas situações, mas poucas. Eu vou dar um exemplo de Aracaju. Eu falei mais cedo do lar temporário. Aracaju não fez um abrigo, um espaço para abrigar e cuidar dos animais. Eles estão pagando alguns protetores, algumas pessoas ONGs, para os animais que eles pegam, eles levam para lá, em troca fazem um pagamento. Eu não acho isso o melhor dos caminhos, ajuda em algumas situações, mas a gente precisa de uma política mais eficaz, mais ampla. Então, existem algumas parcerias como essa que eu citei, mas é bem complexo, porque essas ONGs recebendo esses animais, e se não tiverem vacinados, vão pegar doenças, vai ser um problema cada vez maior. Então, a gente defende a castração, os cuidados temporários do animal no espaço público, para depois ele estar na comunidade que já o ama e vai cuidar bem. Só precisa receber ele vacinado, cuidado e castrado e chipado, né? Que é uma outra coisa que vai acontecer, a chipagem animal também. Eu vejo que você fala com muito entusiasmo quando você fala que vamos receber agora aqui no estado 2 castramóveis, que é uma ação do governo do estado, tenho certeza, através da sua cobrança como deputado estadual, do terreno que você colocou aqui, que vamos ter uma clínica e anexo vamos ter ali um abrigo. A gente vê o seu entusiasmo quando a gente vê esses avanços das políticas públicas em relação ao causa animal. Mas eu entendo que é preciso, aqui no governo do estado de Sergipe, e aí o governador tem se demonstrado com uma sensibilidade enorme em entender essa missão que é importante, mas eu entendo que Brasília também é necessário que a gente possa garantir um orçamento da União mais eficaz também para a causa animal. A gente vê que essa luta não pode ser uma luta pontual, não pode ser uma luta pontual do IKIT aqui em Sergipe, não pode ser uma luta pontual, né, de Marcelo Queiroz, que é um defensor, que é um deputado federal do Rio, que é um querido amigo, que também é um defensor da causa animal, sabe? Marcelo, né? Sim. Então, e eu vejo muito essa luta de Marcelo lá em Brasília como deputado federal. Eu acho que essa articulação também em Brasília é importante para a gente poder garantir que o orçamento da União destine recursos específicos, né, todos os anos para os estados, né, para que esses estados possam financiar mutirões de castração e ajudar quem faz o trabalho duro lá na ponta, que são os protetores independentes. É recurso carimbado para a causa animal. Então, eu acho que é importante, Kit, que essa sua luta ela possa continuar. Eu acho que você faz um trabalho importante na Assembleia Legislativa como deputado estadual. Nessa sua luta, a gente vê que, graças a ela, a gente vê
as conquistas avançando, as vitórias chegando, é o Castramóvel que está chegando mais 2, é a construção de uma clínica, não é? É sua luta diária que levanta uma discussão que é importante, não é? Você vê a lei sanção, que já é um avanço, mas precisa também avançar ainda mais para proteger também os cavalos e os animais silvestres, como você falou. E eu acho que você faz parte dessa luta, a sua história, não é? De tantos anos. E quando você exerce um mandato de deputada, você já exerce um mandato de vereadora, hoje como deputada, não é um mandato simplesmente para poder ter para si. É para que essa sua luta, essa sua causa, ela possa ter espaço, ela possa ter voz, ela possa ter... Não é uma luta clara no parlamento, né, em busca de orçamento, em busca de vitórias, e acho que essa sua luta não pode ficar, ela tem que ter uma caixa de ressonância que chegue nos municípios, que essa sua luta chegue em Brasília também, para que a gente possa se unir, e eu defendo muito esse trabalho que você faz, por isso que fiz questão de lhe convidar para que você pudesse estar aqui hoje no Conexão Sergipe, mas eu quero aqui dizer que realmente essa luta ela tem que ser uma luta de todos nós, em todas as áreas, não só nas ruas da cidade, na luta contra os maltratos, mas também nos espaços de poder, e no caso seu da política, que graças à sua voz, à sua luta, à sua defesa, a gente consegue avançar com orçamentos, né, importantes, né, para essa causa animal, viu, Kitty? Eu quero fazer esse registro que eu acho que é importante. Eu que agradeço, e você foi muito feliz na sua fala, porque a nível federal a gente precisa de ampliação, sim. Por exemplo, hoje a gente tem um departamento animal, né, a nível federal, mas que precisa garantir recursos para ele, porque hoje os deputados federais que mandam emenda, se não for isso, não tem verba, né? Então a gente precisa ampliar, isso eu fui ver de perto, né? E já feliz que teve agora recente o decreto orelha, né, com multas, né? O presidente Lula assinou multas que podem chegar a 1 milhão para quem maltrata animais. Então foi um avanço, todo mundo, né, tá bem ansioso para botar em prática já isso. Inclusive, eu conheci lá o primeiro castramóvel caminhão que está rodando no Brasil. Então, ou seja, a gente está avançando também a nível nacional, a gente quer mais e mais, claro, mas eu fico feliz de sempre quando tem um evento como esse, eles lembram da Sergipana aqui e convidam para estar lá somando a voz, né? Então, eu estou muito feliz, é uma missão de vida. Eu comecei criança, André, eu tinha 6 anos quando eu falei para minha mãe que não ia comer nem carne. Eu amo todos os animais, não é só cão e gato. Então, eu estou muito feliz e realizada no que eu faço. Oh, que bom, e a gente vê a sua emoção, e é isso que vale a pena, né? Muitas das vezes as pessoas nos perguntam o porquê dessa missão, não é, na política, e a sua está clara aí. A sua missão não é política simplesmente pela política, é para fazer a boa política da causa animal, que salva vidas, né? Salva a vida de um cão, salva a vida de um gato, salva a vida de um ser humano, né? Como nós. Mas, Kitty, infelizmente, nosso tempo acabou, né? Eu quero aqui lhe agradecer muito por compartilhar aqui tanto do seu conhecimento, tanto da sua luta, tanto dessa sua causa que é tão legal, dessa missão, né, que Deus lhe deu desde os 6 anos de idade, né? E por todo o seu trabalho pelos nossos animais aqui em Sergipe, que ganha caixa de ressonância, né? O seu trabalho é um exemplo que, né, o Brasil hoje começa também a entender dessa importância. Então, eu queria agradecer muito e deixar esse espaço aqui aberto para suas considerações finais. Com certeza. Peço que vocês também acompanhem o Conexão Animal, para vocês se apaixonarem cada vez mais pela causa animal, né? 2h40 da tarde aos sábados, aqui na TV Atalaia, e que acompanhem o trabalho no @DepKitilima, né? Tenho certeza que você botando lá DPKITTY, não vai ter erro, tá? Só essa galega aqui, apaixonada por bicho, e que quer que você acompanhe e contribua também. E eu agradeço o espaço, porque a gente precisa, sim, falar de um tema tão atual e que as pessoas entendam a importância, porque você sabe que os animais hoje salvam nossas vidas. Tantos que estão assistindo agora sabem que animais tiram de depressão, de pensamentos ruins da vida, né? São aqueles que não nos traem. Então, vamos aí valorizá-los, sim. E muito obrigada, viu? Kitty, eu que agradeço, parabéns pelo trabalho. Como eu disse aqui, quando eu pedi para a produção de convidar, é porque eu gosto muito dessa sua luta. A gente acompanha ele pelas redes sociais, lógico, ele não está no dia a dia, mas eu também sou apaixonado pelos pets. Como eu já disse lá em casa, né, nós tínhamos 3, agora a Blenda faleceu recentemente, mas é uma paixão de todos nós. É impressionante como, quando eles chegam, a gente se apaixona em tão pouco tempo, né? Então, parabéns pela sua luta. Afinal de contas, cuidar dos animais é um reflexo do caráter e de uma sociedade, né? É um reflexo do caráter de uma sociedade. E se você presenciar maltratos, não se cale. Ligue 181, como o Kitty disse aqui, que é a Polícia Civil, ou 190, que é a Polícia Militar, e denuncie.
não é? É anônimo e salva vidas. E se você concorda com as nossas propostas, a de Kit aqui, a nossa aqui, ou quer rever esse nosso programa, acesse agora o meu canal no YouTube, youtube.com/AndreMouraSE. Deixa lá o seu comentário, eu quero saber a sua opinião. Então, a todos vocês, um forte abraço. Kit, muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus, protejam seus bichinhos e aqueles que estão nas ruas, né? Os comunitários, como o Kit falou aqui, né? Exato. O comunitário. E até o próximo Conexão Sergipe, se Deus quiser.